Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Eduardo Cunha, do PMDB, e Luiz Sérgio, do PT. Muito bem, essa semana a presidente Dilma indicou os membros da Comissão da Verdade. Já que se instalou uma discussão, uma polêmica em torno da formação dos membros. Setores mais à esquerda concordaram com a formação do grupo e setores ligados aos militares e tal estão questionando a formação do grupo com a alegação de que é um grupo com perfil mais à esquerda, portanto, supostamente com tendência a tomar medidas pouco equilibradas no tratamento da questão. Deputado Eduardo Cunha, como é que o senhor vê a instalação da comissão e o seu perfil? Quanto ao perfil, eu não tenho nenhum comentário a fazer. É um perfil escolhido pela Presidente da República, está no seu direito, buscou buscar uma representação de Estado, ou seja, buscando gente que trabalhou em governos anteriores, para caracterizar que não era uma atitude do governo dela, que eu achei de uma certa forma correto. Quanto ao conteúdo do trabalho, eles vão ter que buscar um caminho que nós não sabemos ainda qual vai ser. Terão muitas dificuldades, que muitos desses detalhamentos acerca do que se passou certamente já foram apagados. Haverá dificuldades de tomadas de oitivas que possam esclarecer alguma coisa, de ter acesso a documentações que possam esclarecer alguma coisa. A maioria das pessoas que poderiam ser testemunhas de fato certamente já faleceram. Então, será uma comissão que pode eventualmente trazer alguma informação relevante dentro de um contexto de garimpagem, não de um contexto sistemático, buscando uma investigação continuada de um tema. Não estou nem falando sobre o aspecto de punir ou não punir. Mesmo no seu objetivo de conhecer a verdade, o objetivo de conhecer a verdade demanda ter condições para chegar a essa verdade. Isso é que eu tenho as minhas dúvidas, se eles vão ter essa condição de chegar a essa verdade. O senhor falou numa questão que é a questão central. A comissão vai elucidar uma parte da história do país que ainda está um pouco confusa, nebulosa, ou a comissão vai reavivar casos, encaminhando denúncias ao Ministério Público, objetivando a punição? Qual é dos dois caminhos, na sua avaliação, deputado Luiz Sérgio, deva ser adotado? Olha, existe um período da nossa história que nós não temos um conhecimento profundo dele. Eu acho que o primeiro caminho da Comissão da Verdade é buscar a verdade do que ocorreu. A partir de uma verdade, de algo que se busca há muito tempo, evidentemente que nós teremos reações. Poderemos ter reações... Essa verdade deve ser encaminhada ao MP para que o processo seja reaberto? Ou o senhor acredita que, como defende alguns setores que, de certa maneira, participaram daquele período, que a lei da anistia supera toda essa questão? Não, primeiro, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de que a lei da anistia, então, encerrou este debate, essa discussão. Eu tenho até discordância em relação a isso. Eu acho que a tortura não pode prescrever. Os organismos internacionais na luta pelos direitos à liberdade, pelos direitos humanos, deixa isso de forma muito clara. Nesse aspecto, o Supremo tomou uma decisão que ela se choca com um pensamento mais, eu diria, mais aberto daqueles que lutam pelos direitos no mundo. Agora, a Comissão da Verdade, ela terá um trabalho muito duro. Vamos torcer para que ela tenha meios de encontrar esta verdade, e a história não pode ser apagada. A história, nós precisamos tomar conhecimento dela, até para que nós, com base nesse conhecimento, não venhamos a repetir esses equívocos e esses erros. Deputado Eduardo Cunha, grupos como o grupo Tortura Nunca Mais defendem que o Ministério Público participe, acompanhando os trabalhos dessa comissão, para que, na eventualidade de encontrar indícios, enfim, palpáveis, razoáveis, possa reabrir ou abrir um processo objetivando a punição dos envolvidos. Como é que o senhor vê esse reclamo do grupo Tortura Nunca Mais? Não, veja bem, eu não concordo com discussão sobre reabertura de processos. Eu acho que o país já sofreu muito com esse processo no passado e o Brasil está buscando a sua história para frente. Acho que conhecer a verdade, conhecer os fatos históricos,
Acho que tem relevância, sim, ela é educativo, ela pode permitir, como disse o Luiz Sérgio, que fatos como esse possam não se repetir. Você haverá uma condenação política que praticamente se superará qualquer condenação judicial. Essa condenação política dará uma satisfação à sociedade. Agora, se a gente for buscar a reabertura de feridas, eu acho que o processo ao fim não será benéfico. Então, ele tem que, a entrada de Ministério Público dentro de uma comissão para promover denunciações imediatas, não vai ter amparo segundo a decisão do Supremo e, ao mesmo tempo, vai colocar todo dia em xeque até a própria criação da comissão, porque o objetivo declarado não foi esse. Então, todos nós estamos aplaudindo o conhecimento e a demonstração da verdade. Se nós formos ter que correr atrás, ou brigar pelas punições que não foram feitas na sua época de vida, nós vamos reabrir feridas que haverão dos dois lados. Isso não será bom para o futuro do país. Não, mas em relação a isso, o ex-procurador-geral Fonteles está na comissão, embora seja aposentado, é um membro respeitado do Ministério Público. Então, eu não vejo razão desta gritaria. Agora, escolher uma comissão, que é uma comissão de poucos nomes, evidentemente que seria muito difícil não encontrar grupos que não estivessem reclamando, representados. Mas foi uma comissão muito boa. Eu tenho muita esperança de que ela vai apresentar uma grande contribuição ao país e à democracia. Vamos falar de economia. Essa semana foi registrado que uma subida inesperada da inflação. IPCA de abril ficou em 0,64 contra 0,21 do mês anterior, ou seja, fugiu um pouco daquilo que estava previsto no setor econômico do governo. A pergunta que se faz é o seguinte, digamos, procedente esse alerta amarelo ou vermelho que a divulgação desse índice provocou ou não? Ou seja, esse esforço todo que o governo tem feito para baixar a taxa Selic e o fez certo de que a inflação estava sob controle, porque se a inflação não estivesse sob controle, talvez não pudesse reduzir tanto a taxa Selic. Isso fica ameaçado agora, ou seja, é possível que nós não tenhamos a queda da taxa Selic, como se prevê, de 9% para 8%, por conta desse crescimento inesperado da inflação? Veja bem, nós temos 3 problemas na economia. Primeiro, a indústria estava com crescimento pífio, principalmente por causa do mercado exportador, tinha perdido competitividade em função do câmbio, que o real estava sobrevalorizado. Segundo ponto, nós tínhamos o problema de que, efetivamente, nós estamos trabalhando com o juro elevado. O juro elevado, de uma certa forma, ele inibe o consumo. Depois você junta esses 2 fatores, fatores de câmbio, de juros, ao problema da massa salarial. O que está acontecendo hoje? O governo, de uma certa forma, baixou os juros, na medida em que ele baixou os juros, estimulou a subida do câmbio para compensar a indústria, a qual ela já deu, também o governo deu benefícios setoriais, buscando tirar custeio da indústria. E agora o presidente Dilma está cobrando novos benefícios para o setor industrial. Então o que está acontecendo? Amplia esses benefícios. Por que houve essa subida de inflação de um índice de um mês para o outro? Basicamente porque o câmbio apreciou demais. O câmbio apreciando demais, efetivamente o que vai acontecer? Custos acabam aumentando na indústria, da sociedade como um todo, por dependência de preços que têm como referência setores importados. Consequentemente, essa inflação é uma inflação do aumento cambial. O governo pode reduzir um pouco o câmbio e controlar essa inflação? Pode, só que esse câmbio subiu porque o governo estimulou, ao mesmo tempo, quando baixou o juro, na medida investidores estrangeiros, perdendo remuneração, estão saindo de volta, que era o que o governo, de uma certa forma, queria. Então, o governo tem que administrar. É uma equação que o governo vai ter que administrar todo o tempo. O câmbio, o juro, de modo que não faça o câmbio passar de um patamar que torne inviável aumentar a inflação, e, ao mesmo tempo, tem que controlar um pouco o problema da massa salarial, que o valor do aumento da massa salarial está maior do que a inflação e o crescimento econômico sem aumento de produtividade. Isso gera expectativa inflacionária. Então, o governo tem que administrar. É uma ginástica dia a dia que o ministro da Fazenda tem que fazer. Deputado Luiz Sérgio, o senhor acredita que o que aconteceu com a inflação possa inibir a ação do governo ou possa impedir, talvez, que o Copom, na sua próxima reunião, reduza ainda mais a taxa Selic,
Se espera uma redução de 9 para 8, essa é a expectativa. O senhor acredita que isso que aconteceu semana passada, a divulgação desse repique da inflação, possa fazer com que os membros do Copom tenham mais cautela e não reduzam a taxa Selic na próxima reunião? Olha, primeiro, deixar aqui assim, bem claro, porque o Copom tem uma autonomia, embora ela não esteja garantida, mas ela tem uma autonomia em relação à autonomia do Banco Central no debate da política. Agora, o que verifica-se de forma muito clara é que todo o esforço do governo está combinando com o esforço também do Banco Central para que nós possamos caminhar numa linha de redução dos juros que vai de encontro ao que era o reclamo do conjunto, desde o movimento social ao movimento sindical, a empresários, né? Vamos aqui lembrar a luta histórica do ex-vice-presidente da República, do José de Alencar. Se batia contra isso durante toda a sua vida, exatamente. Agora, a presidente Dilma, inclusive, tomou essa bandeira para ela também, tem feito disso um discurso trombando com os bancos e exigindo que os bancos também reduzam os juros. Como esse governo é uma continuidade de todo esse esforço, o seu esforço está sendo materializado de forma concreta agora. Demorou, na realidade, ele verbalizava muito isso e a presidente Dilma, que na prática está fazendo isso, né? Mas como ela era da mesma equipe e é a continuidade do mesmo governo, nós estamos chegando... Tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem o seu tempo. Agora, esse repique de inflação, é preciso verificar o que levou a este aumento. E como isso aqui o Eduardo Cunha já explanou tão bem, é sempre uma ginástica que precisa ir equilibrando vários pontos. Que impactou isso e provocou essa... Eu tenho muita confiança na equipe econômica que saberá encontrar o ponto de equilíbrio, mas caminhar na linha da redução dos juros, que isso é muito importante. Perfeito. Eu vou fazer mais uma vez um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo os deputados Luiz Sérgio, do PT, e Eduardo Cunha, do PMDB.